Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Que alegria, querido irmão, querida irmã, ter a oportunidade de mais uma vez nos encontrar. É um momento de graça. Reservamos este tempo especial para escutar a Palavra de Deus. Para nós, este é um presente. Deus nos fala porque nos ama. E, portanto, ao escutá-lo, estabelecemos esse diálogo de amor. Escutamos a sua voz e, através da nossa oração, respondemos a esta voz amorosa de Deus plantada em nosso coração. Por isso eu te convido, querido irmão, querida irmã, a permitir que este momento seja um momento transformador. Nós sabemos que a palavra tem força de transformação. Por isso deixemos que ela alcance o mais íntimo do nosso ser, o mais íntimo do nosso coração e faça produzir muitos e bons frutos. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como o gentil ou o publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade, ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos dentro de um capítulo muito especial no Evangelho de São Mateus, capítulo 18. O capítulo 18 do Evangelho de São Mateus é conhecido como o discurso comunitário ou o discurso eclesiástico. Aqui, no capítulo 18, Jesus vai dar orientações precisas de como viver em comunidade, como criar fraternidade. Jesus tem consciência que os seus discípulos, por mais que se esforcem, ainda continuam limitados e tantas vezes se deixa levar pelo pecado. Tanto que neste capítulo 18 começa justamente quando os discípulos têm uma preocupação sobre quem é o maior entre eles, e aí Jesus vai ajudando-os a compreender que entre eles o que deve prevalecer é a dimensão da disponibilidade, do serviço, da gratuidade. No trecho que nós escutamos hoje, aprendemos sobre a correção fraterna. Esta é uma necessidade entre nós. Afinal de contas, como diz, por mais que nós nos esforcemos, ainda continuamos limitados, pecadores e por isso mesmo necessitados do perdão. E precisamos ter humildade para aceitar a correção fraterna. Quando pecamos, ter a humildade de acolher os nossos irmãos que nos interpelam e nos chamam à conversão. O ensinamento é muito precioso, porque muitas vezes quando alguém peca na nossa comunidade, em vez de fazer este caminho em vista de salvar a pessoa, a gente às vezes diminui, humilha e expõe a pessoa que pecou. O que ensina Jesus sobre esta realidade de um irmão que peca na comunidade? Diz assim o Evangelho: se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Portanto, Jesus insiste que sim, nós temos como comunidade, como cristãos, a obrigação de corrigir o irmão que peca. Isso vale também para nós. Aceitar a correção da comunidade quando nós pecamos. Mas Jesus tem essa delicadeza
de mostrar que não podemos expor a pessoa que peca. Por isso, se teu irmão pecar, vai corrigi-lo, mas a sós. O que é que tantas vezes a gente faz na igreja? Quando o nosso irmão peca, em vez de fazer este caminho da correção fraterna a sós, antes mesmo de falar com a pessoa que pecou, a gente expõe o seu pecado para todas as outras pessoas, menos conversamos com aquele que deveríamos conversar em vista de ajudá-lo a recobrar o caminho correto. Portanto, aprendamos de Jesus este ensinamento. E qual é o objetivo da correção? O objetivo da correção não é para diminuir, não é para expor, não é para condenar. O objetivo da correção é para salvar. Tanto que o Evangelho continua dizendo assim: se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Vale dizer, se ele te ouvir, salvaste o teu irmão. Por isso, aprendamos de Jesus esse ensinamento precioso. Repito, nós só podemos ser verdadeira comunidade quando aprendermos a lidar com as nossas limitações. Por mais que nos esforcemos, continuamos ainda marcados pelo pecado e por isso necessitados de perdão. O Evangelho continua: e se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Bem, se eu interpelo a sós uma pessoa e mesmo assim ela não muda de vida, devo desistir? Não. O ensinamento do Evangelho é que não devemos desistir do irmão que peca. Chamemos mais uma ou duas pessoas. Quem sabe na presença de 2 ou 3 testemunhas, esta pessoa consiga fazer este caminho de conversão, deixando de lado o pecado e retomando ao caminho indicado pelo Senhor. Portanto, é preciso que tenhamos este cuidado. Não expor o irmão que peca, mas nos comprometer em salvar o irmão que pecou. Não em condenar, mas em salvar. Mas se mesmo assim este irmão não se converter, o Evangelho diz que mesmo assim não devemos desistir da pessoa. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como um gentil ou publicano. Então pensamos que aqui seria o momento de desistir do irmão que peca, mas a gente precisa se perguntar como que Jesus tratava os publicanos, os gentios. Jesus tratava com todo respeito. Inclusive, Jesus era acusado de sentar-se com os pecadores e os publicanos. Isso para nos ensinar que jamais devemos desistir do irmão que peca. Ao contrário, devemos fazer todo o esforço para que este irmão pecador seja salvo e não condenado. Em seguida, o Evangelho vai falar da importância na comunidade da oração em comum. Diz o Evangelho: em verdade, ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É importante esta expressão de Jesus para nos ajudar a compreender que só podemos viver a nossa fé em comunidade. Não é possível viver a nossa fé de forma isolada, individualmente. É claro que a fé é uma decisão pessoal, mas ela só pode ser realizada verdadeiramente comunitariamente. Por isso, não dá para a gente entrar naquele modo de pensar de muitos que dizem assim: eu creio em Jesus, mas eu não quero saber de comunidade, não quero saber de igreja. O Evangelho é muito claro. A nossa fé só pode ser verdadeiramente vivida em comunidade. É sim uma decisão pessoal, mas o lugar de vivê-la é na comunidade, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Portanto, o Evangelho que hoje nós escutamos nos ensina como viver em comunidade. E aqui, no centro deste Evangelho, ainda há um elemento muito importante que a gente já escutou essa expressão de Jesus um pouco antes em relação à profissão de fé de Pedro, quando Jesus diz que lhes entrega as chaves do reino dos céus e tudo que ligar na terra será ligado nos céus e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Aqui essa expressão de Jesus é em relação à capacidade de perdoar.
justamente para mostrar que o perdão tem força de ligar céus e terra. Esta é uma forma de expressar a ligação entre o humano e Deus. O perdão tem esta força de ligar céus e terra. Portanto, o perdão tem forças de ligar o humano a Deus. Peçamos a graça de saber viver em comunidade estes valores ensinados por Jesus. Concluindo este nosso encontro de hoje, onde aprendemos de Jesus elementos essenciais para viver a nossa fé em comunidade, entre esses elementos a necessidade da correção fraterna, a humildade para saber reconhecer o nosso erro e acolher a interpelação feita pela comunidade, onde aprendemos a necessidade do perdão, perdão que tem força de ligar céus e terra, o ser humano a Deus, e a necessidade de estarmos unidos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Peçamos ao Divino Pai Eterno a graça de viver a palavra que escutamos. Divino Pai Eterno, força de amor e misericórdia, derrama sobre nós a força do Teu Espírito, para que, iluminados por Ele, tenhamos a coragem de testemunhar a nossa fé em comunidade, mostrando que o encontro dos irmãos é o lugar onde se experimenta a Tua misericórdia. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade de escutar a palavra de Teu Filho Jesus e te pedimos a graça de sabermos colocá-la em prática em nosso cotidiano. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.